de verdade, eu tenho odiado BIs. Tá bom. Não, mas com AI agora, mas enfim. Exato. Não, eu tenho odiado BIs, porque às vezes acontece, só um parênteses, acontece, às vezes eu vou entrar na empresa e falo, pô, eu preciso fazer os dados, me manda as bases, né, eu prefiro olhar. Aí o cara fala, não, eu vou te apresentar o BI. E, pô, lógico, porque eu vou olhar, tudo mais, até porque às vezes tem coisa interessante lá. Mas geralmente eu olho para aquele monte de gráfico e ele não me diz muita coisa, assim, porque são gráficos sempre meio você fica mais perdido, né? Você fica tipo, tá, né, ok, eu cresci 30% nos últimos 3 meses, o porquê? O que isso fez? Qual que é o produto que fez eu alavancar? Foi preço? Eu tomei mercado? Ou o mercado cresceu 50%, eu cresci 30%? Pô, tem tantas perguntas derivadas, então eu acho que, pensando de maneira lógica, eu vou muito para essa questão da pergunta crítica mesmo. O que é aquela pergunta crítica? Trazendo de novo o exemplo do churn, né? Estou perdendo 10% ao mês de cliente. Por que eu estou perdendo 10% ao mês de cliente? O que está fazendo? Qual que é a causa raiz desse meu problema? Então, normalmente eu começo as análises muito baseado nisso que eu quero explorar. E aí só tem um risco sempre que eu tento fugir, que eu faço questão de marcar com a galera, né? Porque a gente tem aquelas perguntas óbvias na empresa, aquelas respostas óbvias, na verdade, né? Que são sempre enviesadas. Então, algum comercial, alguém na ponta, em algum momento da vida, falou, pô, a gente perde cliente porque o nosso atendimento é ruim, ou porque o concorrente XPTO vem aqui e ganha de preço, eu não quero concorrer por preço. E aí aquilo vira verdade. Então, a gente fala que eu nasço com um viés de confirmação. Na verdade, eu vou analisar os dados para confirmar essa minha afirmação inicial. Então, a primeira coisa que a gente aprende é, cara, esquece essa afirmação inicial. Tira do coração. Ela é importante? Sem dúvida nenhuma, porque essa parte mais quali que a gente fala, do cara na ponta, ela é fundamental. Não estou dizendo que ela não é, porque ela vai compor a minha análise, mas ela não pode enviesar a análise de maneira que eu torne essa análise um viés de confirmação. Eu até brincava muito na época do Covid, quando a gente olhava lá para os gráficos do Covid e via lá o Brasil no top 10 país que tinha mais casos de Covid. E eu sempre olhava para aquilo e falava, mas é óbvio, o Brasil, sei lá, é top 7 de maior população. Então é óbvio que eu vou ter muito mais casos que o Uruguai. Exato, porque o Uruguai, pô, tem 5 milhões de habitantes, eu tenho 220. Então eu vou ter muito mais casos porque eu tenho muito mais população. Então, esses vieses de confirmação são importantes de tirar da análise. Então, a partir da pergunta crítica, qual que é a causa raiz, aí eu vou investigar e eu vou ter insights. Então, pô, estou perdendo o cara porque, de fato, o meu concorrente XYZ está oferecendo uma condição comercial melhor, porque o preço dele está mais competitivo, ou porque o meu produto está deixando de atender a expectativa que foi criada. Então, a partir dessa análise, a partir de fato do insight que ele vai me trazer enquanto necessidade, aí eu vou ter dados de apoio que vão contribuir com isso. Então isso acontece, tem uma sazonalidade no primeiro trimestre que eu perco muito mais porque o cara de fato me ataca, ou porque o produto não está atendendo, então eu preciso melhorar aqui uma questão super importante que o cliente está reclamando do meu produto, então eu consigo melhorar isso. Eu acho que a grande questão não pode ser um espasmo. Isso nasce sim como um espasmo, porque normalmente às vezes a empresa não faz nada, então eu tiro uma fotografia. Então o churn hoje está em 10%, a causa raiz é essa, é a fotografia, mas eu preciso olhar isso como filme de fato. Então no dia a dia, isso precisa virar recorrência. O churn é como cortar a unha, as pessoas falam assim, como custo, né? Eu tenho que estar o tempo todo ali cortando a unha, porque o tempo todo ele é vivo, a tendência dele é sempre crescer e ele sempre vai existir, por exemplo, o churn. Então eu tenho que o tempo todo cortar essa unha para garantir que ele não cresça. Então esse processo recorrente, não só do churn, mas qualquer indicador, qualquer métrica-chave que eu vou olhar, ele precisa ser olhado semana a semana, mês a mês, o tempo todo, para saber, primeiro, se as ações que eu tomei a partir da minha fotografia estão fazendo efeito e se estão surgindo novas coisas, porque o mercado é vivo também. Então, eu melhorei meu preço, melhorei meu produto, diminuí aquele motivo, cresce outro motivo, que é natural, começa a crescer outro motivo de churn. Eu vou atacar aquele. Então, a métrica fundante é sempre mais importante, porque eu vou tomar minha ação a partir daquela métrica. Então, é o que eu sempre prego no cliente. E aí, naturalmente, que a gente usa muito esses métodos ágeis, que facilitam muito no dia a dia, né? Então, a gente acaba olhando muito para isso, porque, de fato, ele me permite que eu fique o tempo todo naquele assunto, com pessoas dedicadas a entender e gerar ação o tempo todo para melhorar aquela métrica. Então, como é que eu reduzo 10%? Como é que eu reduzo 5%, 3% daquela métrica específica? Então, a gente gosta sempre de olhar dessa maneira. Pergunta crítica, qual que é o insight de fato que eu gero e o que eu faço com esse dado, né? Então, quais são as ações que eu vou gerar
para resolver a minha causa raiz daquela pergunta crítica.